Bom dia. Se você está com sua Bíblia aí, pode abrir em Romanos capítulo 12. Faz tempo que eu saí do Rio de Janeiro, eu não falo mais 12. Peculiaridade nossa. Romanos 12, a partir do verso 3. Romanos 12, 3. Se você está nos visitando aqui pela primeira vez, queria te dar as boas-vindas e também explicar, a gente está numa série aqui dentro do livro de Romanos, então já tem um tempo, tem uns anos, mas a gente está no capítulo 12 agora. Se você não acompanhou as outras palavras, e a maioria aqui deve ter, 3 pessoas que acompanharam tudo, mas se você não acompanhar as outras, você não vai ficar perdido, porque cada pregação tem como objetivo expor essa porção específica das Escrituras. Então, não é uma série que, se você perder o episódio, você não sabe o que está acontecendo. Não é uma série que... Você já tomou auto-spoiler vendo série? Já? É quando você dorme e acorda 2 episódios depois. E aí você descobre um negócio que você... Vamos lá, Romanos 12, a partir do verso 3, a gente vai ler até o 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Bom, a gente sabe que durante boa parte da carta de Paulo para a igreja de Roma, ele se preocupou em expor os aspectos do Evangelho. E ao expor os aspectos do Evangelho, ele estabeleceu um fundamento para que ele pudesse, a partir aqui do capítulo 12, fazer uma série de exortações práticas para a igreja de Roma. Então, antes disso, ele falou sobre a maldade do homem, ele falou sobre a justificação pela fé, ele falou sobre como que não é pelas nossas obras que nós somos salvos, ele falou sobre como nós estávamos em Adão e hoje nós estamos em Cristo, e é somente em Cristo que nós temos salvação, justificação, perdão dos nossos pecados. Ele falou sobre como que agora, por meio da fé e da graça de Deus, a lei não tem mais poder sobre nós. E se a lei não tem poder sobre nós, o pecado também não tem poder sobre nós. Mas, obviamente, Paulo vai explicar ali como que esse pecado, ainda que ele continue residindo no nosso interior, no nosso coração, ele vai sendo gradativamente eliminado pela obra chamada santificação. Depois de falar tudo isso, ele dá alguns passos para trás e ele começa a falar a respeito do plano de Deus para a redenção como um todo. Então ele vai falar sobre a concretização escatológica dos planos de Deus, ou seja, há um momento na história em que não só nós teremos essa salvação, onde nós aguardamos com esperança o momento de nos unirmos plenamente a Deus, mas o próprio Deus vai estabelecer o seu reino na terra, julgar todo o mal, e nós vamos viver em comunhão com Ele para sempre. Mas antes disso acontecer, tem 2 coisas que Paulo fala que precisam acontecer. Uma delas é a igreja, entre as nações, precisa chegar em um nível de maturidade. Maturidade tal que vai fazer com que a nação de Israel olhe para a igreja e sinta ciúmes. Por quê? Porque eles vão ver que a igreja vai ser herdeira das promessas que haviam sido feitas para eles.
Então o povo judeu vai ser, nesse tempo, restaurado a sua posição, salvo e integrado ao reino de Deus, e aí então Jesus vai vir e vai reinar sobre a terra. Ao falar a respeito de tudo isso, Paulo então, depois de ter dado alguns passos para trás e falar sobre o plano de Deus de maneira macro, ele começa a falar de coisas menores, mas são coisas menores que apontam para aquilo que é a concretização maior de tudo aquilo que Deus está fazendo. Hoje de manhã, eu e a Elisa, a gente estava conversando e a gente estava falando sobre como que existem aspectos diferentes, até mesmo do que a gente chama de profético. A gente pode trazer uma perspectiva do profético que ela está muito ligada à concretização futura do plano de Deus. A gente pode falar sobre a volta de Jesus, a gente pode falar sobre o aparecimento do anticristo, a gente pode falar sobre a grande tribulação, a gente pode falar sobre como que Deus vai levantar um ministério profético que vai preparar o caminho do Senhor antes da segunda vinda. E a gente pode falar muito bem dessas coisas, mas ao mesmo tempo elas podem ser tão distantes da nossa realidade que, quando você olha para a vida do indivíduo, ele tem um discurso muito intenso sobre o fim dos tempos, mas na prática da vida dele, ele vive para essa era. Ou seja, ele tem uma retórica muito boa, mas na prática ele vive para os seus próprios prazeres, ele vive para a sua carreira profissional, ele vive para facilitar a sua vida, ter conforto, lazer e todas essas coisas. Então, esse profético que aponta para uma questão mais escatológica, ele precisa ser unido a um outro aspecto do profético que tem a ver com aquilo que Deus está fazendo hoje. As duas coisas são proféticas. Falar do futuro é profético, mas falar daquilo que Deus está fazendo no presente, que vai nos levar a esse futuro, também tem a ver com o aspecto profético da igreja. Nós precisamos unir essas duas coisas. Nós precisamos entender não só o que vai ser exigido de nós antes da vinda de Jesus, mas a gente precisa entender o que é exigido de nós hoje. Por quê? Tem uma frase que a gente falava muito que é o seguinte: não existe rompante de mártir. O que é rompante de mártir? É o seguinte: você não tem a capacidade de perdoar uma pessoa que te magoou. Você não tem a capacidade de abrir mão dos seus direitos e sofrer prejuízo. Você não tem a capacidade de servir alguém de maneira desinteressada, de se colocar numa posição em que talvez alguns vão olhar para você e vão falar: estão tirando vantagem de você. Você não consegue fazer nenhuma dessas coisas. Isso provavelmente é sinal de que quando chegar um momento crucial em que você vai precisar negar a si mesmo, carregar a sua cruz, em que você vai ser desafiado a talvez negar o nome de Jesus, provavelmente você não cultivou no seu coração aquilo que era necessário para suportar essa hora. O problema é que quando a gente joga as coisas lá para o futuro e a gente fica pensando, cara, o que Deus vai fazer, e a grande tribulação, e a gente precisa se preparar, mas na prática, no... Alô? O inimigo está furioso, tentou prender a André ali na cadeira. Alô? Então, se você não tem a capacidade de viver intensamente esses aspectos da vida cristã na sua circunstância atual, provavelmente no futuro você também não vai fazer essas outras coisas. Você não vai, do nada, se tornar um mártir. Do nada, você era alguém que, assim, você ficava possesso de raiva. Se você achava que a pessoa estava, de alguma forma, tirando vantagem de você, eu tenho uma notícia para te dar. Você não vai falar, enquanto está sendo martirizado: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Se você não consegue perdoar quem comeu o seu sonho que você tinha comprado na padaria, mas que você deixou na geladeira e alguém foi lá e pegou,
Se você não consegue perdoar essa pessoa, eu acho que você não vai perdoar a pessoa que vai estar te matando. Parece que é um nível um pouco acima do que comer o seu sonho. Então, a gente precisa ter um entendimento a respeito do que o Espírito Santo está ministrando hoje. Por quê? Porque existem coisas que podem parecer simples para quem está de fora, mas para nós tem a ver com o nosso coração se render a Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Você entende que assim, como que talvez abrir mão de um emprego pode ter a ver com aquilo que Deus quer fazer lá no futuro, ao usar você profeticamente para preparar o caminho para Ele. Às vezes você perdoar uma pessoa que te fez muito mal tem a ver com você demonstrar o amor de Deus intensamente no futuro escatológico durante a grande tribulação. Então, o que a gente vive hoje nos prepara para o futuro. Mas se a gente não vive hoje à luz daquilo que vai acontecer no futuro, mas o futuro se torna somente uma peça retórica no nosso discurso de como que a nossa teologia é mais profunda sobre escatologia do que outras pessoas, essas coisas não valem de nada. Não vale de nada. É pura especulação. É pura teoria. São só palavras ao vento. Mas quando nós começamos a entender que Jesus está nos chamando para uma entrega total dentro do contexto onde a gente vive. Ninguém tá te pressionando a negar a sua fé. Ninguém está perseguindo você. Você, não, mas eu sou perseguido no meu trabalho. Mentira, você é chato. Só isso. Eu sofro perseguição por pregar o evangelho. A pessoa nunca pregou o evangelho. Fala assim, você tem que ver o colega de trabalho falando de balada, fala assim, que isso, cara, não faz isso não. Que é isso que precisa, né? Cara, poxa, verdade, né? Eu não vou fazer isso não. Na hora ele é arrebatado para os céus. Porque é isso, é o moralismo que nos salva, né? Então, para você que não está acostumado, é só ironia essa parte. Mas a gente precisa entender o que Deus está nos chamando para viver hoje como igreja. E ao entender o que Deus está nos chamando para viver hoje como igreja, a gente vai ser preparado para o futuro. E o que Paulo falou aqui, até esse ponto, teve a ver com o seguinte, olha, você não vai viver aquilo que Deus chamou você para viver se você não viver a partir do Evangelho. Quando você tenta viver o chamado de Deus na sua vida, a sua identidade em Cristo, a partir das suas obras, da sua performance, daquilo que você tem capacidade para fazer, você já perdeu. Você já perdeu de vista qual que é o objetivo aqui. Porque o objetivo é viver uma vida que é fundamentada e edificada sobre o Evangelho. Então você precisa entender que a partir do Evangelho você não faz as coisas para ser aceito. Você é aceito e por isso você vive de determinada forma. Você não tem uma vida de oração para você poder se sentir amado por Deus. E eu sei, gente, eu sei que parece perigoso. Tá? Eu sei, o cálculo que a nossa mente faz se eu não tiver um pouquinho de condenação, cara, eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Mas é exatamente essa lógica que o Evangelho vem para quebrar. Por quê? Porque essa lógica é influenciada pelo pecado do nosso coração. Porque o pecado do nosso coração não consegue compreender o amor incondicional de Deus. Mas o amor incondicional de Deus, ele pode quebrar todas as amarras do pecado na nossa vida. Porque a partir do momento que eu sei que eu não preciso provar nada, que eu não preciso convencer a Deus, que eu não preciso fazer nada, que eu não preciso fazer com que Deus me note e leve a sério aquilo que eu estou falando. Não, cara, você não precisa fazer nada disso. O que você precisa é, literalmente, ficar sem vergonha. Que a palavra, a expressão, né? Sem vergonha. Você não deve ter vergonha.
E não ter vergonha implica no fato de que você se sente bem, confortável, aceito. Quem aqui já conviveu com alguém que não gostava de você? Vocês outros não, nunca. Tem uma notícia para te dar depois. Tipo, todo mundo tá aqui, 10 pessoas conviveram com alguém que não gostava delas. O resto é amado por todo mundo. Todo mundo, ninguém tem nada de mal para falar de você. Você é o Keanu Reeves. Você é o Keanu Reeves. Só tem um Keanu Reeves aqui nessa igreja. Falando nisso, cadê ele? Que eu não tô vendo. Ah, tá bem aqui na minha frente, aí, ó. Então, gente, alguém está traduzindo para ele? Então, assim, a Leo está traduzindo ali. Então, assim, todo mundo sabe o desconforto que é conviver com alguém que você sabe que não gosta de você, ou que está chateado com você, ou que tem alguma coisa contra você, qualquer coisa desse tipo. Assim como é ruim você conviver com alguém que você acha que tem alguma coisa contra você. Porque a gente também é doido. Tem essa parte. Então a gente fica com essas coisas na nossa cabeça. Fala assim, não, fulano não gosta de mim. Fulano está com dor de barriga. Fulano não está nem pensando em você. Mas como você viu ele fazendo uma cara feia, você pensou assim, ele está chateado comigo. E você fica mal, você fica constrangido, você fica travado. Você fica com vergonha. A questão é que tudo aquilo que Deus fez em Cristo tem a ver com tirar essa barreira do nosso caminho e compreender que não importa o tamanho do nosso pecado, não importa a magnitude da nossa fraqueza, não importa a quantidade das nossas falhas, o amor de Deus é persistente nas nossas vidas. Ele persiste. Eu estou cansado já de falar isso daqui. A gente precisa eliminar do nosso vocabulário e dos nossos pensamentos aquela ideia de que, eu acho que eu decepcionei a Deus. Cara, você não tem a capacidade de decepcionar Deus. Por quê? Porque Deus sabe o quão ruim você é. Muito mais do que você. Você fala assim, nossa, mas eu tenho baixa autoestima. Sim. Mas se você conseguisse ver o que Deus vê, rapaz, você não ia ter nem estima para baixar. Você ia falar, não, eu tenho uma baixa autoestima. Você ia falar, eu tenho um alto ódio próprio. Mas a real é que, assim, não é fácil se livrar disso. Não é fácil se livrar disso. E a gente tem duas ferramentas que constantemente nós subutilizamos. E essas ferramentas são a palavra de Deus e a vida da igreja. A palavra de Deus entra no fato de que aqui a gente tem o Evangelho. Como eu falei aqui, cara, toda a carta de Paulo aos Romanos, falando a respeito da cruz, do Evangelho, da salvação, do perdão, da fé, do amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. E a gente precisa fazer uso disso. Não é que a gente precisa convencer Deus a nos amar. Deus quer nos convencer de que Ele nos ama. E ainda que alguns avançam um pouco mais, gente, todos nós estamos muito distantes de termos a plena revelação do quanto Deus ama cada um aqui. Você precisa acessar as Escrituras, você precisa olhar para a Bíblia, você precisa meditar na palavra, você precisa estudar o que a Bíblia diz, para que essas coisas entrem na sua cabeça e desçam até o seu coração. Mas a outra arma que a gente tem para isso é a vida da igreja. Ainda que às vezes pareça que é o contrário. Às vezes parece que a vida da igreja não é para fazer a gente se sentir mais amado. Não é verdade?
Às vezes a gente fica assim, eu fico mais consciente das coisas ruins que eu tenho. Eu fico com uma raiva, eu fico mais frustrado, eu fico mais, né? É maravilhoso, gente, ver a galera que começa a liderar as igrejas caseiras, né? Teve um irmão que falou assim, cara, dá até preguiça de dar trabalho agora. Caramba! E é legal quando você vê, assim, vão passando os anos, aí você vê a pessoa reclamando do negócio que ela fazia. Na hora, a gente fica quieto, a gente mantém a alegria só no interior. Só aquele sorrisinho assim. Só o sabor de mel tocando no fundo. Mas a realidade é que o que várias vezes nos impede de ter uma experiência de realmente se sentir amado e aceito por Deus, por meio da vida da igreja, é o mesmo problema que a gente tem em relação às Escrituras. O problema que a gente tem em compreender o amor de Deus por nós através das Escrituras não é que a gente está pecando por exagero. A gente geralmente está muito raso. E o fato da gente ser superficial em relação à Bíblia faz com que a gente não compreenda, de fato, como que Deus nos enxerga. Da mesma forma, o fato de nós sermos superficiais em relação à vida da igreja faz com que a gente não consiga, de fato, encontrar e experimentar o amor de Deus através dos nossos irmãos. A gente está ainda muito empenhado em tentar passar uma imagem, em tentar gerar uma reação, em tentar impressionar as pessoas, ou, no mínimo, esconder os nossos defeitos. Mas o que a Bíblia nos chama para fazer é exatamente o contrário disso. É para a gente mergulhar na vida da igreja. E mergulhar na vida da igreja envolve mergulhar nos relacionamentos, significando que nós precisamos nos fazer conhecidos. Nós precisamos abrir o nosso coração, o nosso interior e fazer com que as pessoas saibam aquilo que se passa dentro de nós. E eu sei que isso não é fácil. Eu sei que isso é muito difícil de se fazer. Eu sei que dá medo de fazer isso. Mas a verdade é que você vai experimentar muito mais liberdade conforme aquilo que você conhece a respeito de si mesmo também é conhecido pelos outros. Isso daí vai trazer liberdade para nós. Sabe aquela sensação de que, cara, bom, não sei se vocês vão se identificar, porque todo mundo gosta de vocês, né? Mas sabe aquela sensação do tipo assim, cara, não, se as pessoas descobrirem realmente quem eu sou, já era. Já era. Elas não vão querer ficar perto de mim. Se elas souberem aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, o tanto de coisa ruim, cara, ninguém vai... E a realidade é que quando você de fato tem até um vislumbre dessa experiência de fato ser conhecido por alguém, é nessa hora que você vai experimentar verdadeira aceitação. É óbvio que Deus sabe tudo sobre você. É óbvio que você não deve depender da aprovação das pessoas. Mas quando nós nos abrimos no corpo de Cristo, a gente tem a experiência não só de ser aceito pelo outro, mas a gente tem a experiência de ser aceito por Deus através do outro. O que a Bíblia fala para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros? Porque a experiência de confessar os nossos pecados para Deus, ela pode ser muito subjetiva. Ela pode ter falta dessa, essa coisa concreta. É mais ou menos quando você provavelmente já teve uma experiência de, cara, eu ouvi isso de Deus, ou eu senti um negócio de Deus em relação à minha vida.
Mas quando alguém chega para você e fala, a pessoa pode falar exatamente aquilo que você já ouviu de Deus. Você já ouviu aquilo ali, Deus falou com você, mas a pessoa vem e fala exatamente daquele ponto, daquela situação, as mesmas palavras, e aquilo ali dá para você uma firmeza de saber assim, cara, realmente, Deus, Ele está prestando atenção na minha vida, Ele está cuidando de mim, Ele está do meu lado, Ele se preocupa comigo. E Deus usa as outras pessoas para isso. Da mesma forma, quando você se abre para alguém, e essa pessoa, no relacionamento dentro do corpo de Cristo, te recebe como um pecador salvo pela graça de Deus, essa experiência se torna muito mais concreta. Mas isso é um aspecto do como que a gente deve se entregar para a vida do corpo. O outro aspecto, que diz respeito a como a gente deve se entregar, é o que Paulo vai descrever nessa passagem aqui. Ele vai dizer o seguinte: porque pela graça que me foi dada. Essa parte é essencial para a gente entender tudo que ele fala depois. Que, inclusive, depois ele vai repetir essa expressão, só que de maneira coletiva. Quando Paulo fala da graça que foi dada a ele está falando de uma graça dupla. Tem a graça do perdão dos pecados. E para Paulo, isso é um negócio muito sério. Muito sério. Paulo foi alguém que perseguiu a igreja de Cristo. Paulo foi alguém que prejudicou a vida de um monte de gente. E diante disso, ele encontra com Jesus e Jesus perdoa ele. Mas a graça não tem a ver só com receber perdão, só com ser aceito, só com se sentir amado. Não. A graça tem a ver também com receber capacitação da parte de Deus para que você possa abençoar outros. E isso que é talvez a maior loucura. Por quê? Porque se a gente for olhar objetivamente, a verdade é que a gente vai chegar à conclusão de que a gente não tem nada para oferecer. De que a gente não tem nada de bom para compartilhar. De que a gente não tem nada que a gente possa acrescentar de fato. Mas essa graça que nos perdoa, que nos aceita, que nos recebe, que nos ama, ela é a mesma graça que nos capacita, que nos preenche e que nos envia para que nós nos tornemos instrumento de Deus na vida de outras pessoas. E isso faz parte do processo de ter o nosso coração moldado pelo amor de Deus. Porque Deus não só te perdoa e te recebe, mas Ele torna você parceiro daquilo que Ele está fazendo na terra. Parceiro daquilo que Ele está realizando na vida de outros. E não importa quem é a outra pessoa. Assim como não importa quem você é. O que importa é quem Ele é. O que Ele está fazendo. O que Ele deseja. O poder dEle. Então Paulo está dizendo, olha, segundo a graça que me foi dada. Qual foi a graça que foi concedida a Paulo? Ser perdoado dos seus pecados, dos seus muitos erros do passado e ser designado como aquele que ia levar o evangelho da graça de Deus em Cristo para as nações. E ele está falando, olha, eu sou alguém que está aqui para instruir vocês. E de acordo com essa graça que eu recebi, eu quero dizer para vocês, cada um dentre vós não pense de si mesmo além do que convém. Não pensa de você além do que convém. A gente sabe que tem muita gente que pensa de si muito além do que convém. Tem muita gente que pensa que é, assim, que o cara é o... Aquelas expressões, né? Como é que é? O bambambam, a última... Bambambam, eu estou trabalhando com o que me deram aqui. A última Coca-Cola do deserto não tem sentido nenhum, cara. Porque você está no deserto, você não quer uma Coca-Cola. Você vai morrer mais rápido. Mas, enfim, tem muita gente que pensa de si muito além do que convém. Mas existe uma solução muito simples para isso. Duas, na verdade. A primeira é ter amigos. Você já viu gente que não tem amigo? Quem que é a pessoa que não tem amigo? É a pessoa que não sabe cantar.
e canta. Entendeu? A pessoa que não sabe pregar e prega. A pessoa que não... Gente, isso é muito comum. Por quê? Porque as pessoas estão sozinhas. Mas se você tem um amigo, ele não vai só te falar a verdade. Ele vai muito além disso para ajudar você. Ele vai te ridicularizar. Você vai falar assim, eu queria cantar um negócio aqui para vocês. Aí ele começa. Aí você... não era brincadeira, não. Mas aí a gente tem um outro problema na igreja. Qual o outro problema que a gente tem na igreja? É um ministério específico que ele é uma derivação dos 5 lá de Efésios. Chama pastor frouxo. Você já ouviu falar disso? Por quê? Porque muitos pastores, eles recebem um chamado de Satanás de viver uma vida tendo como objetivo agradar todo mundo, né? Que já o provérbio já diz, né? Que não dá. E aí o que acontece? A irmã quer cantar. A irmã sabe cantar? Mas ela quer. Aí o que o pastor faz? Pode cantar, irmã. O irmão quer pregar. O irmão sabe juntar algumas palavras e formar uma frase? Não. Mas ele quer pregar. Aí o pastor faz o quê? Deixa. A irmã quer começar um ministério de dança. A irmã que quer começar um ministério de dança sabe dançar? Nunca. Ela sabe fazer isso aqui. E apenas isso. Eu tenho trauma. Eu já tomei uma bandeirada. Estava lá daqui a pouco. Tomei uma bandeirada do Ministério da Dança. Então, assim, esse caso, mesmo se souber, eu fico pensando assim, cara, um dia eu vou falar isso aqui e vai ter alguém que o Ministério de Dança é algo muito importante para essa pessoa, né? E é por isso que eu continuo falando. Mas a gente tem que pensar o seguinte também, gente. Não pensar a respeito de si além do que convém também vale para as coisas ruins. Porque tem gente que tem orgulho invertido. A pessoa quer ser a melhor de todas em ser a pior. Entendeu? Ela quer superar todo mundo. Fala assim, não, mas eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Eu não tenho nada. Eu não tenho nenhum dom, nenhuma habilidade. Eu não sei nada. Fala assim, caraca, mas você está falando. Alguma coisa você sabe. Você é alfabetizado, pelo visto. Que eu falo que, inclusive, é o único requisito do meu trabalho. Eu só preciso ser alfabetizado. Né? É a única coisa. Que aí eu leio as coisas e repito. Pronto. Na verdade, ali no pré, eu já estava formado. Então, tem gente que quer ter uma visão de si tão além, no sentido de ser pior, de não ter utilidade, de não saber nada, que, cara, também é uma coisa ilusória. Também é uma coisa que é fora da realidade. Por quê? Porque Paulo está dizendo, cada um pense de si mesmo, não além do que convém. Com moderação é o jeito que você deve pensar. Segundo o quê? Segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Paulo está dizendo, Deus repartiu uma medida de fé com cada um. Aí chega a pessoa especial e fala assim, eu não. Deus me pulou. Deus não me deu nada.
Nada. O dom que Deus me deu é vir no culto. Meu dom espiritual. Mentira. Você não foi criado para ser alguém que não tem utilidade. Gente, o corpo de Cristo não tem apêndice. Não tem. Não dá apendicite no corpo de Cristo. Tem que retirar. Ah, mas o que faz? Nada. Não sei. Não tem ideia. Tem gente que dá essa impressão. Mas a gente encontra alguma coisa. Por quê? Porque Deus concedeu, de fato, algo para cada um de nós. Assim, não, mas eu sou muito novo convertido. Não importa. Deus repartiu uma medida de fé com cada um. E por que isso é tão importante para nós? Porque o que Deus repartiu para cada um, essa medida de fé, tem a ver com o fato de que nós somos um só corpo. E esse corpo tem muitos membros. E todos esses membros cooperam, de acordo com o que Paulo vai falar lá em Efésios 4, que cada um coopera para a edificação do corpo. Ou seja, se nós temos membros inativos, o corpo está perdendo a edificação. O corpo está deixando de crescer, amadurecer e conseguir transmitir a glória de Deus como ele poderia transmitir se todos os membros estivessem ativos dentro da sua função. Tem muita ênfase, e a gente sempre cita o pessoal lá da África do Sul, do 412, né, que eles falam muito sobre isso. Cara, a galera ficou fanática em relação aos ministérios. Então todo mundo, e você também está cansado de me ouvir falar isso, que os crentes eles ficam para morrer porque eles não podem ter signo. Então eles querem arrumar alguma coisa. Eles querem arrumar algum negócio para falar, não, eu sou fleumático. Eu sou... não é porque eu sou colérico. Não, mentira, você é sem educação. Você gosta de mandar nos outros. Isso não é ser colérico. E outra coisa que entrou no lugar dos signos dos crentes são os ministérios. Aí o cara fica, não, é porque eu sou mais profético. Sério, mano. Tem um mês que você converteu. Você é mais profético. No quê? Que é uma profecia de que um dia você vai ser isso aí que você está pensando. Que agora você não é. Fala, não, é porque eu tenho um chamado mais pastoral. Aí você fala, mas o que você quer dizer? No fim, sempre tem a ver com ou mandar nos outros, ou fazer as pessoas aceitarem o que você está falando, ou alguma coisa ruim. Agora, o que a Bíblia diz sobre os ministérios? Primeiro, não diz que todo mundo tem um desses 5 ministérios lá de Efésios. Mas o que diz é que os ministérios têm uma função, e a função deles é aperfeiçoar os santos, para que os santos exerçam a obra do ministério. Então, quem produz edificação no corpo de Cristo não são os 5 ministérios, é o próprio corpo de Cristo. Então, não é que você vai, então eu vou no culto lá para ser alimentado. Não, porque você não se alimenta uma vez por semana. Se a gente se alimentasse uma vez por semana, assim, vários problemas que eu tenho hoje não existiriam. Mas a questão é que não é assim que funciona. Você não se alimenta uma vez por semana, você precisa se alimentar constantemente para você conseguir sustentar a sua vida. E como que você vai se alimentar constantemente? Bom, edificação tem a ver com algo que está sendo construído. Esse algo que está sendo construído tem a ver com o seu interior, o seu homem interior, o seu, aquilo que constitui quem você é. Isso está sendo construído por meio daquilo que Deus distribuiu no corpo de Cristo. Então, quando a gente fala de alimento espiritual, a gente está falando disso. Então, você precisa ser alimentado pela atuação do corpo. Você precisa ser exortado, ensinado, consolado. Você precisa de todas essas coisas vindo não do púlpito,
Você precisa de todas essas coisas vindo dos seus relacionamentos dentro do corpo. E você precisa ser um instrumento de edificação para o outro. Você precisa ser alguém que compreende aquilo que Deus te deu, e ao compreender aquilo que Deus te deu, você serve os outros com isso. Assim, mas eu acho que Deus não me deu nada. Deus deu sim alguma coisa para você. O problema é que talvez você está tão assim, atrofiado pela passividade, que você não consegue enxergar como que você tem sim instrumentos para edificar as pessoas ao seu redor. Mas assim como a gente se expõe nos relacionamentos, fazendo com que quem nós somos seja conhecido pelo outro, nós também nos expomos no serviço. Porque se você deseja servir, você vai se expor e você vai tentar, e talvez você não seja bom em todas as coisas que você vai tentar. E tem algum problema nisso? Não. A não ser as idiotices da nossa própria cabeça. Porque a gente tem um orgulho idiota que fica apegado ao nosso coração e a gente pensa assim, mas e se eu tentar uma coisa e eu não for bom naquilo ali? Bom, primeiro, se você vai começar a fazer algo que é novo, você não é bom naquilo ali. A não ser que você é um gênio. Você descobre que você é um prodígio. O que é muito provável que não vai acontecer. Porque se você fosse um prodígio, você já tinha descoberto até agora. A não ser as crianças que estão no colo aí. Pode ser que descubra. Mas você provavelmente não é. Qualquer coisa que você for começar a fazer vai ser ruim, gente. Qualquer dom que você vai exercer, alguém vai ter que sofrer. Assim, eu tenho um desejo de pregar. Sim, você precisa aprender a pregar. Beleza, eu vou estudar e tal, não sei o quê. Quando você começar a pregar, vai ser bom? Não. E aí, o que vai acontecer? Não vai ser bom. E aí você vai ter que ver o que não foi bom. E aí você vai ter que trabalhar para melhorar aquilo que não foi bom. Enquanto você vai trabalhando nessas coisas, o que acontece com as pessoas que estão te ouvindo? Elas aguentam. Basicamente isso. Elas vão ter que aguentar. Alguém vai ter que suportar quem está começando a pregar. E vai chegar a sua vez. E assim, a gente ouve tanta pregação na vida, tanta pregação ruim. Gente, eu já ouvi uma pregação em línguas. Alguém mais aqui já ouviu uma pregação em línguas? Gente, 40 minutos do cara falando em línguas no microfone e gesticulando. Ou seja, ele estava tentando convencer de alguma coisa que até hoje eu não sei o que é. Então, assim, a gente precisa entender que quando a gente fala dos dons, a gente acha que a gente vai ser tomado pelo negócio. Não é assim que vai acontecer. A gente vai crescer como família. Cara, quem tem filho aqui, seus filhos não fazem desenho para você e vem te mostrar? Né? Quem aqui os filhos fazem desenho e chegam para mostrar? Os desenhos são bons? Você sabe que não é. Assim, você fala assim, que lindo, mas você está pensando, ninguém tem uma cabeça desse tamanho. Ok, pouquíssimas pessoas têm uma cabeça desse tamanho. Mas assim, todo grande artista, um dia foi uma criança que desenhava mal e os pais elogiavam. Todo mundo que se torna habilidoso em alguma coisa precisou começar. O problema é que a gente precisa parar de esperar a hora de começar. Você precisa começar. Você precisa fazer. Assim, mas é porque eu tenho vergonha. Ok. A gente cita direto, né? Tem aquela fala do Chaves, né? Assim, mas você não tem vergonha? Eu falo, sim. E aí? Eu aguento. Você tem vergonha? Faz com vergonha.
uma hora passa. Não, pode confiar, uma hora passa. Você precisa começar. E aí, a pergunta que eu quero te fazer, Paulo vai dar alguns exemplos aqui, não é uma lista de exemplos exaustiva, ele não está falando de todos os dons que existem, aqui a gente tem 3 listas, mais ou menos, de dons na Bíblia, 4 se você contar ali em 1 Coríntios que tem 2, mas a gente tem essas listas não são exaustivas, elas estão trazendo exemplos de algumas coisas que podem servir como dons para a igreja. Então, Paulo vai falar aqui, tem diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja segundo a proporção da fé. O que significa profecia segundo a proporção da fé? Significa que você vai falar de acordo com aquilo que você experimentou. Então, o cara teve assim, eu estava orando aqui por fulano, passou um pensamento na minha mente, que eu acredito que é de Deus. Você não vai chegar na pessoa e falar, assim diz o Senhor. Isso não é a proporção da fé que você está tendo. Você vai chegar para a pessoa e vai falar, cara, a gente estava orando, e enquanto a gente estava orando, eu senti isso em relação a você. Cara, isso tem a ver, faz sentido e tal. E pode ser que a pessoa vai virar para você e vai falar, não. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Gente, ninguém aqui... Bom, isso é novidade para você, mas profecia, a partir do Novo Testamento, precisa ser julgada. Tem que julgar a profecia, não quem profetiza. A gente não vai apedrejar ninguém aqui. Então você precisa julgar a profecia. A profecia pode sim ser falha. Às vezes a pessoa pode ter tido só um pensamento aleatório e aquilo ali não tem nada a ver, e aí ela vai falar para você e você vai falar assim, cara, eu não tem nada que faça sentido para mim agora. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem problema. Como que a gente vai ter mais atividade profética na igreja se a gente não tiver problema de errar? Mas aí, para não ter problema de errar, você precisa saber que quando alguém chegar para você e falar, eu senti tal coisa, aquilo ali não é a sentença sobre a sua vida, que você precisa viver de acordo com aquilo. Porque eu já vi um monte de gente fazer isso, falar assim, cara, mas eu não estou entendendo por que as coisas que Deus falou comigo não estão se cumprindo. E aí já teve gente que eu perguntei, mas como que Deus falou com você? Fulano veio e profetizou isso para mim. Fulano podia estar errado. E você está esperando acontecer uma coisa que, na verdade, nunca foi Deus que falou que ia acontecer. E tá tudo bem. Então, a profecia, segundo a medida da fé. De acordo com a experiência que você tem ao receber a palavra profética, é a forma como você vai entregar essa palavra. Cara, se você está um dia no seu quarto, orando, de repente você cai no chão, seu espírito vai para o terceiro céu, você conversa com os anjos, com o arcanjo, com os 4 seres viventes, com os 24 anciãos, você senta na cadeira do ancião, o ancião lê história para você, cara, Deus te põe em cima da asa do querubim, você dá um rolê. Obviamente, quando você for contar essa experiência, vai ter uma intensidade um pouco maior. Mas você precisa trabalhar de acordo com aquilo que você de fato recebeu. Então, Paulo vai continuar dizendo, profecia segundo a proporção da fé. Se ministério, no caso aqui, é serviço, então serviço e ministério é a mesma palavra que é traduzida pelos dois. Então, se é serviço, calma aí, dediquemo-nos ao serviço. Ou seja, serviço aqui é qualquer serviço, é diaconia, é assim, distribuir cesta básica, lavar um banheiro. Então ele está dizendo se você vai fazer isso, faça com dedicação. Se ensina, você precisa se esmerar, ou seja, faça aquilo de uma maneira assim, que você realmente se dedique àquilo, que você dê atenção àquilo, que você entenda a importância daquilo que você está fazendo ali ao ensinar. Se exortação, que seja feita com dedicação. Ou seja, quando ele fala exortação aqui, não é brigar com os outros não, tá?
Só para você saber. Isso daqui tem mais a ver com um aspecto profético. Tem a ver com trazer uma direção, trazer algo que traz ânimo para a igreja, que coloca a igreja entendendo aquilo que Deus está fazendo naquele momento e incentiva ela dentro daquilo. O que contribui com liberalidade. Ou seja, o cara fala assim, não, eu vou contribuir. Aí tem cara que fala, não, eu quero ajudar. Aí ele pega e ajuda 100 pessoas com R$1. Assim, você ajudou ninguém. Assim, nossa, ninguém vai receber, toma aqui, R$1 de oferta para você, que é missionário agora. O cara, nossa, obrigado, cara, esse R$1 aqui vai servir para quê? Moeda de R$1. Para nada. Né? Mesma coisa, eu já vi gente falar assim, cara, vou ajudar. Não, eu estou ajudando 10 pessoas com R$100. Tá. Mas assim, se você ajudasse uma pessoa com R$1.000, aí você ia ver um negócio que faz diferença. Aí você ia ver umas contas sendo pagas. Aí você ia ver o Nubank não ficar atrás da pessoa. Então, faça com liberalidade. O que preside, aqui no sentido de liderar, com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. Exercer misericórdia aqui seriam obras de misericórdia, você cuidar do pobre, do órfão, da viúva, ou seja, com alegria. Não é assim, estou aqui para ajudar esses pobres aqui. Não é para fazer assim. A questão é, como eu disse, não é uma lista exaustiva. Está falando de diversos tipos de dons. O que significa que você pode pensar em muitas coisas com as quais você pode ajudar o corpo de Cristo. Muitas coisas que podem produzir edificação. Muitas coisas que podem ajudar as pessoas a crescerem. E é bom você olhar para essa lista que Paulo fez aqui, por quê? Porque tem coisas aqui que na nossa cabeça parecem muito mais espirituais do que as outras. Então, geralmente, a gente não coloca distribuir cesta básica junto com profetizar. Mas Paulo colocou. Por quê? Porque ele está querendo dizer que dentro do corpo você tem membros diferentes, você tem funções diferentes, você tem papéis que são exercidos e ainda que haja diferença, não há uma diferença de importância. Pode ter uma diferença de projeção, pode ter uma diferença do quanto que aquilo ali aparece. Né? Ninguém chega... Eu tenho um amigo que ele era presidente de um ministério de uma igreja muito grande. Não, mito, ele era vice-presidente. Ele era vice-presidente do Ministério de Latinhas. Não era um cargo que ele chegava dando carteirada. Vamos dizer assim, ele chegava, me respeita que eu sou vice-presidente do Ministério de Latinhas. Mas assim, quer dizer que aquilo ali não tem importância? O problema é a gente olhar para a igreja, para o corpo de Cristo, para os ministérios, para o serviço, para a edificação mútua, de acordo com os padrões desse mundo. Ou seja, a gente vai olhar assim, não, eu só quero aquilo que vai me dar projeção, aquilo que vai me dar, que vai me destacar, que vai fazer com que as pessoas olhem para mim diferente. Eu não quero aquilo que é simples, que é humilde, que não aparece. Ou às vezes o contrário, né? Que a gente já pegou alguns casos desses, assim. A pessoa claramente tem dons, que são dons que vai fazer com que ela fique mais em evidência. Mas ela quer fugir daquilo ali. E o motivo é o orgulho igual. O motivo geralmente desse tipo de pessoa é que a pessoa é muito perfeccionista e ela não quer lidar com o fato de que ela vai ter que começar a fazer alguma coisa, que ela até tem talento para fazer, mas que ela não é tão boa quanto ela gostaria de ser. Orgulho. Você tem que fazer. Você tem que ter a experiência de fazer e aquilo ali ser algo que está aquém do que você gostaria. Por quê? Porque o serviço não tem a ver com você. Ele tem a ver com servir os outros. Você não exerce o ministério
para que você possa afirmar sua própria identidade. Você exerce os dons que Deus colocou em você para a edificação do corpo de Cristo. Tem um monte de gente que vem falando, eu sinto um chamado para o ministério. Mas o que você tem desejo de fazer? Tudo que a pessoa fala não tem nada a ver com servir outro. Tem a ver só com o senso de realização que ela quer ter. Não tem a ver com a necessidade da igreja, não tem a ver com amar as pessoas do mundo, não tem a ver com suprir aquilo que falta, não. Tem a ver com o fato de que ela quer extrair a identidade dela do ministério. Bom, preciso te dar essa notícia. Quando você conseguir fazer aquilo que você se sente chamado para fazer, você vai continuar se sentindo tão vazio quanto você se sente agora. Porque não tem carreira, ministério, dom ou qualquer coisa do tipo que possa te dar segurança na sua identidade. A segurança na sua identidade só é encontrada em Cristo. Nós fomos chamados para viver uma espiritualidade, toda espiritualidade cristã é assim, é uma espiritualidade outrocêntrica. É uma espiritualidade que olha para o outro, que serve o outro, que ajuda o outro, que edifica o outro. Não é uma espiritualidade que tem como objetivo criar uma espécie de projeto do tipo de pessoa que você quer ser ou que você quer parecer ser para que você se sinta satisfeito. Não. Isso daí sempre é furado. Porque o nome desse negócio é idolatria. Você está idolatrando o seu próprio ego. E aí você cria um projeto do ego para poder encontrar satisfação nessa identidade que você criou na sua cabeça. Você vai viver a vida inteira andando em círculos. Mas a partir do momento que você entende que o lugar que você foi chamado para habitar é nessa graça de Deus. Um lugar onde você se sente amado, se sente aceito, sabe quem você é, sabe quem você não é. E por causa do amor que é derramado no seu coração, você quer servir as pessoas ao seu redor. Esse é o lugar que nós fomos chamados para estar. É lá, nele, em Cristo, que a gente sabe quem a gente é e que a gente não precisa fazer as coisas para provar algo para alguém, mas a gente faz as coisas por causa da alegria que transborda do nosso coração, porque nós conhecemos a Ele. Amém?